seja bem-vinda à aula especial de automaquiagem Latte Makeup. Eu fico muito feliz de ter você hoje aqui comigo. Essa noite nós teremos uma aula linda e cheia de informações para que você aprenda essa técnica incrível de automaquiagem. Para quem não me conhece, eu sou a Pamela Porlan e eu estou há mais de 15 anos no mundo da maquiagem. Desde 2008 eu trabalho como maquiadora profissional e venho aprimorando a minha técnica por meio de muita prática. E também fazendo workshops e cursos com grandes profissionais do mundo da maquiagem. Eu sempre gostei de me maquiar e eu encaro a automaquiagem como o meu momento de autocuidado. E também, é claro, um momento de expressão da minha criatividade e dos meus sentimentos. Agora vamos ao que interessa. Nessa aula de hoje, nós vamos fazer juntas uma técnica de maquiagem que está bombando já tem um tempinho aí nas redes sociais. Talvez você não conheça o nome, se chama Latte Makeup, mas eu tenho certeza que você já viu alguma celebridade usando essa maquiagem. Eu vou colocar aqui algumas imagens para você ter uma ideia do que eu tô falando e aí você vai ver que você já viu isso em algum lugar, com certeza. Quando a gente vê essas mulheres maravilhosas no red carpet, as modelos na passarela ou até as celebridades, blogueiras que a gente segue, usando essa maquiagem, você fala, nossa, isso deve ter demorado 20 anos para fazer. O que é normal, porque essas celebridades, elas têm um maquiador, não é? É raro as que fazem elas mesmas as próprias maquiagens. Mas a boa notícia é que essa maquiagem é tão versátil para o dia a dia ou para um tapete vermelho. Você pode só adaptar a forma de aplicar ela e a gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente. Você talvez tenha aquela impressão, mas essas maquiagens não são diferentes? Elas parecem diferentes, mas se você fosse um profissional da maquiagem, você perceberia que as técnicas utilizadas para construir as maquiagens que apareceram são as mesmas. Inclusive, você já deve ter visto algum vídeo de internet, no Instagram, nos Reels, ou no TikTok, ou mesmo no YouTube, te mostrando mais ou menos como executar essa técnica. O problema é só que eles não mostram com tanto detalhe o que você precisa fazer. Às vezes é um videozinho de 30 segundos, você tem a impressão que é bem assim para fazer, só que se você não tiver a técnica correta, não vai chegar no resultado desejado. Tem muitas coisas que a gente precisa levar em conta na hora de aplicar qualquer técnica de maquiagem e que nesses vídeos ninguém menciona, tais como o seu formato de rosto, o tipo da sua pele, o seu subtom. Essas coisas são coisas muito importantes que você só vai aprender em aulas desse tipo. E também te mostrar que o produto mais caro disponível no mercado nem sempre vai te dar o resultado que você precisa. Preço não quer dizer qualidade e o que mais você precisa são técnicas. E hoje você vai aprender isso aqui. Mas antes eu queria contar um pouquinho mais da minha história para você. Quem me vê hoje usando maquiagens importadas, tais como essa daqui, nem imagina que eu comecei maquiando com um estojinho de 4 cores da Avon que eu roubava da minha mãe. E você com certeza já teve, talvez na sua casa, sua mãe, ou você já viu alguém da sua família com algum estojinho desse tipo, porque na época era bem comum. E acredite, dá pra fazer uma boa maquiagem com ele. O meu interesse, a minha paixão pela maquiagem começou lá em 2008, quando eu seguia uma blogueira, quem é das antigas vai saber de quem eu falo, que é a Camila Coelho. Eu venho de uma cidade bem pequenininha do interior da Bahia, que era bem limitada, e a gente não tinha acesso a muita informação, mas o pouco que eu tinha vinha do YouTube. E então, vendo os tutoriais da Camila, eu tentava reproduzir o que ela fazia com aquele pouquinho de maquiagem que eu tinha, que era o que eu pegava da minha mãe. Ela não tinha muita coisa, além desse estojinho de 4 cores da Avon. Ela tinha um outro menorzinho assim, aqueles que compra nas feiras, sabe? Bem pequenininho, devia ter umas 12 cores. Além disso, uma máscara de cílios, um batom, um lápis de olho. E talvez um pó, mas nem sempre. Às vezes o pó quebrava e ela passava meses sem comprar. Hoje, na minha cidade, já tem muita loja de maquiagem, mas naquela época, a única forma de conseguir um produto era fazendo o pedido na revista da Avon. Talvez você também se identifique com isso, porque tem alguns lugares que ainda está um pouco limitado o acesso, E aí, como não vim de uma família que tinha muito dinheiro, eu ia comprando de pouquinho em pouquinho. Um mês comprava um pincel, outro mês comprava outro. Eu vou mostrar um pincel que eu tenho ele aqui até hoje. Inclusive, esse aqui é um dos sobreviventes de 15 anos atrás, está aqui intacto. Assim, as cerdas estão intactas, como vocês podem ver. Mas olha a situação do cabo, o bichinho já sofreu nessa vida. Mas é um sobrevivente dessa época que era bem escasso financeiramente, mas pouquinho a pouquinho eu conseguia ir encomendando essas maquiagens.
Eu comecei a me maquiar porque eu me achava, sempre me achei, né, um patinho feio. E não era à toa, eu era muito, mas muito magrinha. Na escola, meu apelido era Olivia Palito. Se você foi minha colega de escola e der risada aí do outro lado, eu vou te pegar, hein? Agora eu cresci, vou te pegar na esquina. Não, tô brincando. Eu era muito magrinha. Quando o apelido não era Olivia Palito, era Palito de Dente. Hoje em dia o jogo virou, eu queria voltar para aquela época, mas infelizmente não dá, né? Eu não me achava bonita de jeito nenhum e quando eu comecei a assistir esses vídeos de maquiagem e tentar reproduzir em mim, pouco a pouco eu percebi que a forma que eu me olhava começou a mudar. Eu me sentia um pouco mais bonita, não me achava a Gisele Bündchen, né? Até porque não era, tá aí as fotos pra vocês verem que eu achava que estava arrasando. Mas o importante não era o resultado, naquela época eu achava que estava arrasando, era a forma que eu me via através da maquiagem. Eu comecei a me olhar com mais carinho e não me achava mais tão horrorosa quanto o que eu via antes e quanto as pessoas, né, me faziam acreditar. Eu não sabia nada de maquiagem quando eu comecei. O que eu sabia era o que eu via minha mãe fazer, que era passar um lápis de olho, uma máscara e um batom. E pronto, essa era a maquiagem. Antes de começar a ver os tutoriais do YouTube, né? Ah, e além disso, nem batom eu podia usar. Cidadezinha do interior, vocês sabem como que é, um pouco conservador. Menina de 14 anos com batom vermelho não é muito bem visto. E por isso minha mãe não deixava eu usar. Mas assim, eu comecei do zero. Sem ter produtos, sem ter dinheiro, sem morar numa cidade onde tinha muita estrutura, tanto para comprar produtos quanto para fazer cursos, e também sem vir de uma família que poderia me dar uma assistência na hora de comprar maquiagem ou financiar uma formação. Ao longo do tempo que eu ia me maquiando, né, as minhas amigas iam vendo o que eu fazia em mim e foram pedindo para eu repetir nelas aquilo que eu fazia. E pouco a pouco foram as amigas, depois foi a mãe da amiga, depois foi a prima da amiga, depois foi em formaturas, depois foi até Miss da minha cidade, o concurso de Miss da minha cidade, eu cheguei a maquiar. Também na minha escola, às vezes concurso de escola, sabe, garota do milho, eu tava lá maquiando as meninas. E aí essa experiência me ajudou muito, né? Porque foi aí que eu comecei a entender mais sobre formato de rosto, diferença de tom de pele, e eu comecei pouco a pouco a me aprimorar e a investir mais em produtos e informações. Nesses 15 anos de experiência, eu fui aprimorando minha forma de maquiar com profissionais muito renomados, tais como Helder Maruti, Letícia de Paula, Kátia Freire, Pri Lessa, Ana Paula Marçal. Eu também tive a honra de fazer uma masterclass em uma das escolas mais renomadas de maquiagem do mundo, que é a Make Up Forever de Paris. A vida é cheia de surpresas, né? Há 15 anos atrás estava eu lá pegando a maquiagem da minha mãe para me maquiar e hoje eu moro na França e consigo fazer um curso de automaquiagem tão renomado quanto esse. Uma coisa que eu percebi nesses diversos cursos e nessas masterclasses é que uma técnica é a base para qualquer tipo de maquiagem que você tentar fazer. E eu tô dividindo isso com você justamente para encurtar a sua jornada, para que você não precise fazer como eu, passar 15 anos levando na cara e aprender somente aquilo que é necessário para você, né? Porque você não precisa aprender todas as técnicas do mundo se você vai se maquiar só você mesma. Eu entendo que hoje tudo que eu aprendi foi devido a essa caminhada, saindo do zero, praticando, aprendendo devagarinho, mas o meu objetivo é encurtar sua caminhada e garantir que você siga pelo caminho que eu já trilhei sem se cansar tanto e demorar tanto tempo quanto eu levei. E como nós não temos nenhum tempo a perder, vamos direto para nossa latte makeup. Não se estresse se você não conseguir fazer tudo ao mesmo tempo enquanto eu estou maquiando. Eu até recomendo que você não faça agora. Fica até o final que eu tenho algo que vai te ajudar muito na hora de reproduzir essa técnica aí na sua casa. Agora a gente vai começar, antes que você me mate aí do outro lado, vamos fazer a hidratação da pele. Eu já tirei todo o resíduo de maquiagem, já lavei meu rosto bem direitinho e agora é só ir pro hidratante. Esse aqui é o da Neutrogena Hydro Boost, eu uso ele faz anos já, porque ele é bem levinho e não pesa a maquiagem. Mas se sua pele for seca, opta por um hidratante que atenda mais suas necessidades, tá bom? Essa parte aqui não tem muito segredo, o importante é só você não tocar o hidratante com a mão para não transferir a oleosidade do seu dedo pro produto ou até bactéria, né? E aí você vai espalhando devagarinho, sempre tenta fazer movimentos assim, ó, para ajudar no lift facial. Passa na testa,
no contorninho do nariz aqui, ó, que tende a ressecar. Coloquei muito na minha mão, tá vendo? Sobrou aqui. E aí sobrou, o que você faz? Não desperdiça, passa no pescoço. Se sobrar ainda, passa nas mãos. Daí, muito importante, espera secar. Vou usar o ventiladorzinho aqui para acelerar o processo. Você passa a mão assim, ó, quando você sentir que o produto não tá mais grudando, aí é o momento. Por enquanto ainda tá grudando. Se você não tiver ventilador, não tem problema, gente. Espera secar natural ou pega um papelzinho assim, ó, e abana. O efeito é o mesmo, é só fazer vento. Agora já deu o ponto aqui. Próximo passo, primer. Eu tenho poros bem dilatados aqui nessa região e na testa, né? Mais ou menos na zona T. Se você não tiver poros dilatados, aqueles que ficam mais aparentes na maquiagem, você pula essa etapa. Ou senão você pode usar um primer que seja mais direcionado para fixação. Eu vou passar praticamente nas áreas onde eu tenho necessidade. Tem gente que passa no rosto inteiro, não precisa, gente. Você cria uma camada de produto desnecessária que só vai pesar sua maquiagem e trazer um efeito que não é legal no final. Espalhou o primer, não tem necessidade de esperar secar se for esse tipo aqui siliconado. Só garantir que não tem nenhum resíduo em excesso. Próxima etapa, corretivo. Não corretivo de iluminação, muito importante, corretivo de correção. Você pode ver que esse aqui tem um tom mais alaranjado e é proposital. Ele é para camuflar todas essas manchinhas assim, ó. E até o azulado, né, o esverdeado das minhas olheiras. Então, se você não tiver esse tipo de manchinha, não perde seu tempo fazendo isso. Você só vai adicionar novamente uma camada desnecessária. Mas se você tiver, como é o caso da maioria, né, de nós, réis mortais, humanas, você só coloca o corretivo de correção lá onde você precisa. Então eu coloco aqui na área dos olhos, no queixo, na testa um pouquinho e só em alguns pontos que eu quero neutralizar. Hoje, só porque eu ia gravar, uma espinha resolveu aparecer aqui na minha cara. Mas relevem, né? Quem nunca? Sempre acontece isso no dia que a gente mais precisa, né? Ou dia de festa, dia de casamento, dia que você vai fazer uma coisa importante, a cara enche. Parece que faz adivinhar. Ah, e eu também coloco um pouco aqui no bigode, ó. Porque o meu é mais esverdeado e aí ele neutraliza, esse corretivo neutraliza a parte do bigode. Aí fala, não coloca só nas áreas que você precisa. Quais áreas que você precisa, Pamela? Tudo. Tomara que você não seja igual eu, né? Quer dizer que você tá mais privilegiada. E aí, ó, esponja úmida e dando batidinhas pra esfumar. Se você me vê olhando aqui pra baixo, é porque tem um espelho aqui, tá, gente? Eu não tô louca, não. Só tem um espelho aqui onde eu tô olhando. Aqui no canto do nariz você aperta bem, né? Que é para o produto entrar nessas dobrinhas. Você pode ver que eu tô levando o restinho de produto que tem na esponja para cima da pálpebra, já para poder ir criando uma base mais neutralizada aqui. Pronto, a base da pele já tá começando a se construir. O corretivo, ou como qualquer outro produto, pode ser qualquer um que você tiver aí em casa, gente. Eu tô falando o que eu tô usando porque às vezes alguém quer ver, alguém quer saber qual é esse produto aqui. Mas você usa o que você tiver, usa a marca que você tiver e é isso. Não fica apegada com marca, não. A próxima etapa é a base. Hoje eu vou usar uma que tem uma cobertura um pouco mais intensa, porque eu quero que essa pele fique perfeita, né? Mas isso é coisa de gosto. Se você preferir base com uma cobertura mais rápida, ou se você preferir base com a cobertura mais leve, faz como você gosta de fazer, tá? Você não é obrigada a fazer 100% do que eu tô fazendo aqui. Adapta segundo o seu gosto. Eu apliquei aqui no dorso da minha mão. E aí eu pego um espelho, desse jeito aqui, manualzinho, né? Eu pego esse espelho aqui para poder aproximar do meu rosto e me dar mais visibilidade no que eu tô fazendo. Eu pego com a esponja e vou aplicando, dando batidinhas. Ah, Pamela, eu prefiro aplicar com pincel. Aplica com pincel. Faz como você preferir, né?
que for melhor pra você. Aplica um pouco assim em cima da pálpebra, pra já ir criando uma base. Contorno do nariz do mesmo jeito. Insiste aqui, pra não ficar com buraco. Na testa. Desce um pouquinho aqui para a linha do maxilar. Essa base já é bem próxima do meu tom de pele, né? Mas se você tiver uma base que o subtom esteja errado ou que dê uma diferençazinha um pouco maior no seu rosto, você desce um pouquinho pro pescoço. Vai descendo aqui. Aqui no pescoço não tem nada não, você pode arrastar. Não pode arrastar no rosto, que aí dá ruim. Vocês estão vendo a diferença, ó? O lado com a base e o outro lado sem a base. Eu gosto muito desse produto porque ele tem essa cobertura que entrega, só que você tá vendo, ó, meu sinal ainda tá aqui, ainda tem um sinalzinho aqui, dá pra ver ainda um fundo de pele. Se você preferir aquela base rebocão mesmo que não vê nada, mais uma vez é a sua preferência. Não fica pegada também na base que eu tô usando, essa daqui é da Huda Beauty, mas tem base nacional, minha filha, que daí é de chinelada, em base importada. Mas tem muitas. Bruna Tavares, Mari Maria, Catherine Hill, aquela fluida da Catherine Hill é muito boa. Então assim, até da Avon, querida, da Avon é muito boa também. Você só precisa achar o acabamento certo pro seu tipo de pele. E a gente só descobre testando, né? Aqui nessa regiãozinha eu sempre faço assim, pra facilitar a aplicação aqui, sabe? A gente descobre isso testando, né, com a experiência, mas é por isso que você tá aqui, né? Pra você aprender mais do que só a experiência. Com o restinho que sobrou na minha mão, eu vou dando acabamento nos lugares que eu acho que não ficou tão legal. Não sei se você consegue ver, mas olha aqui, ó, tá vendo? No canto do nariz tem os poros que mesmo depois do primer insiste em aparecer. Não tem problema, é só aplicar um pouco mais de produto e ir esfumando. Vou descer aqui no pescoço também, igual eu fiz do outro lado. Nessa hora dá até aflição, né? Que parece que eu levei um susto. A cara fica toda de uma cor só, chapadona. Mas tenha paciência que a gente vai chegar na etapa que vai devolver sombra pra esse rosto. Como eu me conheço, e para evitar de me sujar, vou dar uma limpada aqui nesse excesso de base que ficou na minha mão. Quem aí é do time das desastradas? Já vou aproveitar para tirar o excesso da base que ficou na minha boca e deixar um produtinho aqui hidratando meus lábios enquanto a gente vai fazendo a maquiagem. Nesse momento aqui não precisa se preocupar com definição da boca nem nada. Só fazer isso, ó. Se você quiser devolver o formato da sua boca depois. Vou vir com um hidratantezinho labial. É só um balme mesmo, normal. Só para garantir que na hora de fazer essa boca, o acabamento fique bem legal. Esse aqui é o da Dior. Próximo passo é o pó, para poder garantir que essa maquiagem fique bem no lugar. Por que eu vou pro pó? Porque os outros produtos que eu vou utilizar são produtos em pó. Se eu fosse utilizar outros produtos em creme, antes de selar essa pele, eu ia prosseguir com produtos em creme. Ah, Pamela, por que você não usa produto em creme? Porque é mais fácil usar produto em pó. Para quem tá começando na maquiagem, principalmente, a forma de esfumar e como esse produto se aplica é muito mais fácil. E é por isso que eu optei usar produtos em pó nessa aula. A gente tem aqui duas opções, uma que custa, sei lá, R$1.000 e outra que custa R$14,90. Eu gosto das duas iguais, eu acho até que eu vou aplicar de um lado a de R$1.000 e a outra a de 14 pra gente ver aqui como que ela vai reagir. Eu tô falando R$1.000 assim, gente, mas é só chutando, eu não... Deixa eu abrir aqui o pó que tá fechado esse daqui. Falando R$1.000, mas é chutando, gente. Eu não sei quanto custa aqui. Lembrando que eu não moro no Brasil, é por isso que eu tenho tanto produto de outras marcas, né? Então, do lado direito eu vou aplicar o pó da Playboy, que é muito conhecido já faz anos na internet, que é o Photo Micro Finish Powder. Pincel fofinho, não tem segredo.
Dê uma batidinha assim, só pro pó sair um pouquinho, ó, na tampa. Não precisa de nada exagerado. Pega o produto e, ó, batidinhas. Vou pegar mais. Testa. Eu gosto de dar uma seladazinha de leve assim na pálpebra. Tem gente que prefere a pálpebra mais pegajosa, aí depende do gosto de cada um, né? Pra facilitar o momento de esfumar, eu aconselho que você dê uma seladinha de leve, assim. Não muito pesada, mas de leve. Pronto, o lado Playboy tá feito. Agora vamos pro lado Chanel. Mesma coisa, dando batidinhas. Você aí tá vendo diferença? Porque eu não tô, minha filha. Eu não estou vendo diferença de um pó pro outro. Inclusive, olha, tô achando o lado da Playboy mais bonito que o outro. Aqui deu uma ressecada perto da área do meu olho e o outro não deu, né? Que coisa, pra você ver que produto caro não quer dizer nada, né? Eu nunca tinha feito essa comparação lado a lado, eu tinha percebido que os dois tinham uma fórmula bem parecida, só que lado a lado assim, o da Playboy deu uma surra no da Chanel. Então, eu tô aplicando com batidinhas que é pra não mover o produto que tá embaixo, né? Porque se você arrastar o produto que você aplicou embaixo, o hidratante, o primer e a base, arrasta junto com o pincel. E aí vai abrir um buraco que talvez seja difícil de tampar. Você vai ter que remover a maquiagem e fazer de novo. Então, sempre batidinhas leves. Vocês estão vendo que eu tô pegando no pincel assim, tipo, quase no final, né, do cabo. Porque quanto mais você pega aqui próximo, mais força você coloca. E quanto mais você pega pra ponta, mais um toque delicado você dá. Sela o pescoço também com o resto do pó que ficou aqui, que é para evitar de manchar, né, sua roupa ou seu cabelo, ficar pregando assim, ó. Dá uma seladinha. Pronto, descemos com o produto. Pronto, selamos a pele e agora a gente vai devolver a sombra que a gente tirou daqui. Como que você devolve a sombra? Com bronzer. E nessa técnica é muito importante esse produto. Não esse daqui, né, gente? Mas um bronzer. Porque a técnica se chama Light Makeup, não é à toa. Ela tem tons de marrom, meio achocolatado, meio marrom médio, né? E o bronzer conversa muito bem com esse tipo de maquiagem. Esse daqui é o da Guerlain. Já uso muito, né? Tá vendo o buraco no meio? Mas tem uma paleta da Miss Rose que eu já tive o prazer de testar, que era muito boa mesmo. Eu acabei o bronzer rapidinho e é uma paleta com blushes e contorno que é muito boa. E também tem blushes, tem contornos unitários desse jeito aqui que são muito bons, de marcas nacionais, né? Aquela paleta da Boca Rosa que tem um trio de 3 cores, né? Que tem o médio, o mais claro e o mais escuro. Tem o blush, contorno e iluminador também, é muito boa. Daí com o pincel chanfrado assim, ó, parece um pincel de pó, chanfrado é só porque ele é tortinho assim, ó. A gente vai começar a aplicação desse produto. Pega sem dó, não tenha dó, porque é pra ficar parecendo bronzeada mesmo. Pra aplicar na maçã do rosto, eu aconselho que você comece perto da raiz do cabelo, pra não concentrar muito produto aqui na entrada do rosto e dar uma chinelada de entrada, né, logo de cara. Tem gente que tem medo de usar esse tipo de produto, com medo de ficar com cara de palhaço, né? Também já tive esse medo. Mas é só você começar perto da raiz do cabelo, que aí qualquer coisa fica mais fácil de arrumar do que se você der uma chinelada direto aqui no meio do rosto. E ó, movimento, vocês estão vendo que eu tô indo de baixo pra cima. Começo na raiz do cabelo e vou trazendo o excesso do produto pra cá. Se você quiser ajuda, faz isso aqui, ó. Você vai ver direitinho a posição de onde eu tô aplicando. É aqui, ó, acima dessa linha. Não aplica muito abaixo porque vai deixar o seu rosto mais, com uma feição mais triste. Tenta fazer mais pra cima mesmo, que é pra deixar uma sensação de lift. Ó, tá vendo a diferença de um lado pro outro? Agora eu vou fazer do outro lado. Não, vou fazer primeiro na testa, que aí você vê o bronzer, né, por completo, o rosto inteiro por completo. E uma coisa muito importante, eu tô escolhendo esses pontos porque o meu rosto tem traços que pede que eu adicione essa quantidade de produtos nesses lugares, né? Mas, por exemplo, se eu tivesse uma testa bem pequenininha, eu não ia colocar tanto contorno, isso não é contorno, né? Tanto bronzer aqui na testa, porque minha testa ia sumir ainda mais. Então é muito importante levar em conta que as técnicas que a gente vê na internet, ou em aulas como essa, mesmo em aulas como essa, são adaptadas para a pessoa que está ensinando, né? A gente tem que começar a aprender aquilo que está mais
adaptado pra gente. E pro seu formato de rosto, pro seu tom de pele, esse tipo de coisa. Aqui, ó, no zigomático, nesse ossinho, é quase todo mundo. Se você quiser destacar aqui a linha da sua mandíbula, você pode colocar, não tem problema. Aqui também é quase todo mundo, só tem que tomar cuidado só com a distância que chega no canto da sua boca, né? Se não chegar muito perto, pra não deixar a sua cara a feição muito caída. Aqui a gente já consegue ver a diferença, olha, tá vendo? Vou só dar uma intensificada aqui na testa, porque eu tenho uma testona, mas a gente já consegue ver. Vou fazer o outro lado. Latte, que é o que dá o nome a essa maquiagem, quer dizer café com leite. Por isso essa escolha de tons mais terrosos, né? Ah, Pamela, por que você não usa algo mais rosado? Porque não é a proposta dessa técnica, simplesmente. Outro dia, em outra aula, quem sabe eu ensino pra você algo mais menininha, mais bonequinha. A gente ainda vai ter muita oportunidade onde eu vou poder ensinar muitas outras técnicas pra você. Aqui basicamente estou só dando definição para devolver as sombras pro rosto. Se você achar necessário, você vai para a próxima etapa, que é intensificar um pouco mais isso com o contorno. Se você achar que para você isso daqui é suficiente, minha filha, salta a próxima etapa e já vai direto pro blush. Se você gostar de algo mais natural ou simplesmente não tiver outro produto, tiver só um contornozinho, você faz só o contorno. Se você tiver só o blush, você faz só o blush, entendeu? Não fica apegada em seguir à risca tudo que eu tô fazendo. Adapta aí com a sua necessidade, com o seu gosto e com os produtos que você tem em casa. Eu, como sou uma drag queen encarnada num corpo de mulher, vou dar uma adicionadazinha de dimensão aqui com a paleta de contorno, com esse tom bem aqui, ó, tá? Essa daqui é a paleta Shade Light Contour da Kat Von D. Já dei exemplo de paleta de contorno que são tops no mercado brasileiro. Pincel reto, tá vendo? Diferente do chanfrado que a gente usou. Por que eu troquei de pincel? Porque eu quero que esse produto vá lá onde eu quero que ele vá. Se eu aplicar com o mesmo pincel que eu usei para aplicar o bronzer, não vai criar dimensão, ele só vai fazer uma intensidade um pouco maior lá onde eu apliquei. Como eu quero criar dimensão, ou seja, um degradê, né, de produtos, eu vou usar um pincel um pouco mais concentrado e mais retinho. Daí eu pego esse produto, tiro o excesso do pincel com batidinhas e ó, eu só vou vir aqui bem na base do ossinho, perto da raiz do cabelo. Não fica bonito nessa hora não, né? Mas não tem nada não, no final vai ficar. Faz assim. Olha só, você consegue ver a diferença? Já dá uma afinada maior, né? Aqui perto da raiz do cabelo, igual. Mas eu não adicionei produto, só tô usando o que sobrou no pincel. E aqui. Então, com o contorno, basicamente, o que eu faço é pego o produto somente na hora de aplicar aqui e com o resto eu espalho no resto do rosto. Pertinho, ó. Tá vendo? Com o resto, eu venho intensificando aqui. Pamela, quero fazer contorno de nariz. Olha, é uma zona um pouco perigosa, mas eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês como que eu contorno o meu. Eu não faço aquele monte de traço, aquele monte de coisa que a gente vê nos tutoriais no Instagram. Eu faço algo simples e básico que funciona. Você só tem que aprender a estudar, né? Onde no seu nariz é necessário colocar sombra e luz. Infelizmente, como eu não posso te ver, eu não posso dizer pra você, coloca aqui, coloca aqui. Mas, por via das dúvidas, eu vou te mostrar como eu faço e você tenta adaptar aí pro seu rosto, tá bom? Eu pego um pincel de esfumar mesmo, tipo pincel de esfumar olho. Isso é um pincel de esfumar olho. Esse daqui é da Vult, velhinho, sabe o que é velho? Eu amo tanto ele que eu comprei dois. Olha, não me deixa mentir, já deve ter, sei lá, o tempo que eu fui embora pra França. Deve ter uns mais de 8 anos, 8, 9 anos. Eu comprei antes de viajar e olha, tá aqui intacto. Esse é o número 15, eu acho que ele ainda existe. Eu venho com o bronzerzinho que a gente usou, ó. Lá no começo, pego um pouco, tiro o excesso. E só vou aqui, ó. Tá? Vocês podem ver que no meu nariz, essa parte aqui é a parte mais larga. Essa parte aqui não é a parte mais larga. Então, eu não vou intensificar tanta cor aqui. Eu vou intensificar onde eu quero esconder. A sombra, a gente coloca onde quer esconder. Ó. Bem aqui na pontinha, na aba. Aqui, ó. E aí, com o que sobrar pro pincel é que eu vou trazendo aqui pra perto da sobrancelha. Aqui, pra deixar arrebitada a ponta do nariz, eu passo aqui embaixo, ó. Tá vendo? E aí, esfumo aqui.
Se você fizer esse movimento aqui com a cabeça, te ajuda a visualizar melhor a linha que você precisa seguir. Basicamente fazer uma linha reta, não tem muito segredo não. E dar uma arrebitadinha aqui. Pronto, gente, esse é meu contorno. Viu só? Não tem bicho de 7 cabeças, não precisa fazer aquelas coisas complicadas demais. Isso aqui serve tanto para uma ocasião de dia, tanto para uma ocasião de noite. Qualquer vez, se você fizer isso aqui e quiser dar uma afiladinha, tem vezes que eu nem faço. Sabe? Tô com preguiça, não faço não e pronto. Ninguém percebe que eu não tô contornada no nariz. A gente percebe que a gente se conhece, né? A gente conhece nosso rosto, mas outra pessoa assim não percebe não. Terminamos o contorno, é hora de trazer um pouco mais de cor para essa pele, adicionando blush. Como essa maquiagem tem tons mais terrosos, eu vou optar hoje por um blush mais alaranjado. Não vou colocar rosado porque vai fugir da proposta, né? Outro dia eu faço pra vocês uma make mais rosadinha, bem menininha. Ah, o pincel que eu tô usando é assim, ó, fofinho, só que mais redondinho, tá vendo? Eu só pego o produto, tiro o excesso e aplico nas maçãs. Vou pegar outro espelho que é melhor pra mim, ó. Não tem muito segredo nessa hora, só você aplicar um pouco acima do contorno e do bronzer, pra dar um pouquinho de cor. Se você quiser, coloca um pouquinho assim, ó, na ponta do queixo. E é isso, por enquanto, vamos deixar assim. Se depois a gente sentir necessidade de dar uma intensificada no blush ou no bronzer, a gente volta. Maquiagem é construção, gente, tem que ter paciência. Pessoalmente, eu prefiro corrigir minha sobrancelha antes de atacar o olho, né? Eu uso muito essa pomadinha aqui de sobrancelha da Anastasia. Tem a pomadinha de sobrancelha da Mari Maria, que também é muito boa. Se você não preferir pomadinha de sobrancelha, você pode usar caneta, delineador ou até um lápis, né, pra sobrancelha. Vai da sua preferência. Primeiro, eu pintio com a escovinha e depois eu ajusto com o pincel chanfrado. Começo com o final aqui, ó, pra não carregar muito. Mas eu vou trocar de pincel chanfrado porque eu tô achando esse daqui com a ponta muito grossa. Olha só, eu gosto do traço mais fininho. Tem uma falha bem aqui, ó. E aí eu só levo o resto de produto que tem no pincel pra preencher. Eu tento sempre manter o formato natural da sobrancelha, nada muito mirabolante. Porque eu acho até que perde a naturalidade, né? Mas nada contra, se você preferir alterar o formato, até por necessidade, né? Vai de caso para caso. Você faz da forma que você gosta. Não vou pesar muito a mão também, porque o foco dessa maquiagem são os olhos, não a sobrancelha. Pronto, minha amiga, ó. Perfeito. Melhor que isso aqui, melhor que tá, não fica não. E aí a próxima etapa é o quê? O olho. Mas antes de ir pro olho, eu vou só dar uma iluminadazinha assim na maçã para devolver o aspecto natural da pele, né? Já que a minha base e os meus produtos que eu utilizei são todos mais puxados pro mate. Tô usando essa paletinha aqui com essa cor mais douradinha e um pincel assim. Ah, Pamela, não tem pincel de iluminador. Usa com o dedo, minha filha, ó. Tá vendo? O resultado não muda. É só... Você vai ter só que espalhar um pouquinho mais com o dedo. Tá vendo? Vou aplicar um lado com o dedo e outro com o pincel pra você ver. Ó, o lado do dedo. Aí você dá uma esfumadinha assim com o dedo limpo, ó, nas bordas. Só pra não ficar muito marcado. E o lado com o pincel. Se quiser dar uma iluminadazinha assim abaixo da sobrancelha, pode dar uma passadinha só com o resto que sobrou no pincel mesmo. Dá um efeito bem legal. Daí, aqui na ponta do nariz eu gosto pra acentuar aquele aspecto do contorno que a gente fez, dá só uma pontinha assim, ó. Bem de levinho. Deixa eu pegar o espelho mais próximo pra eu poder ter certeza onde eu tô aplicando. Bem de levinho, ó. Só aqui. E é isso. Eu acho que eu desci demais com o iluminador aqui. Vou só voltar com o pincel de blush e dar uma intensificada aqui onde a gente passou o blush, pra devolver um pouco da cor, né? Depois, se eu achar que devo voltar com o produto, eu volto com o produto. Por enquanto, só usei o pincel sujo mesmo. Agora sim, vamos pro olho.
Para fazer esse olho, basicamente a gente vai precisar de 2 tons de marrom mate. O primeiro é um marrom claro, esse daqui, e o segundo é um marrom médio, esse daqui mais de cima. O primeiro marrom, que é o mais claro, a gente aplica com um pincel bem fofinho mesmo. Esse é o pincel número 15 da Vult, o mesmo que eu usei para fazer o contorno do nariz. Então a gente pega o marrom claro e você vai ver como é muito fácil. Não tem segredo, é só espalhar na pálpebra inteira, sem medo mesmo, olha. Ó. Faz movimentos circulares, leva um pouco do resto da sombra para o interior do olho, para a parte interna do olho, com movimentos circulares. Se você preferir, você pode fazer assim também, ó. Movimentos de vai e vem na ponta externa para criar aquele efeito de lift, né, no olho. Mas hoje eu vou querer fazer algo mais contidozinho, nada muito puxado. Eu vou repetir o processo no outro olho. Vocês podem ver que eu começo sempre no canto externo e bem próximo do côncavo, ó. Eu não começo aqui, eu começo aqui. E é intencional, que é para deixar a parte mais intensa no exterior do olho, né, na parte externa. E ó, movimentos circulares. Pega no pincel mais para a ponta também, para deixar a mão leve. E só vai aplicando sem medo nenhum. E aí depois, se você não tiver o pincel, você vai com o dedo limpo esfumando as bordas. Você aplica com um dedo e esfuma as bordas com o outro, tá bom? Vou só continuar aqui a trabalhar essa sombra para garantir que a intensidade tá igual nos 2 olhos. Essa parte aqui é bem livre mesmo, bem freestyle. Trazendo aqui pra perto. Tá vendo que eu tô aproximando da sobrancelha também? Isso é de propósito, que é pra deixar o olhar um pouco mais aberto. Quanto mais você aproxima a sombra da sua linha dos cílios, mais o seu olho vai ficar fechado. Então, se você tiver a intenção de abrir seu olhar e dar a impressão que sua pálpebra é maior, você sobe até perto da sobrancelha com o pincel de esfumar, né? Fofinho. Pronto, acho que aqui já tá num ponto bom. Daí você fala, nossa, parece que usou 3 cores de sombra, só que vocês viram que eu só usei uma, né? Não tem pra onde correr. É só isso aqui que faz o efeito. Então, a paleta que eu tô usando é essa aqui da Huda Beauty, ela se chama Empowered. É uma das últimas que ela lançou, mas, gente, sombra marrom dessas aqui que eu tô usando, você pode encontrar em qualquer paleta. Inclusive, eu tenho um exemplo aqui pra mostrar pra vocês, é a Universo Makeup da Louis Anse. Ela tem tons terrosos e de marrom, tá vendo? Olha. A paleta muito baratinha e muito boa. Ela tem uma pigmentação bem difusa. Para iniciante é muito legal, porque não dá aquela carimbada na hora que você passa o pincel, né? Você vai construindo a camada. Tem sombra da Oceane também, que é muito em conta, que é muito legal. Tem sombra da Ruby Rose. Então, assim, o que não falta no mercado brasileiro são sombras marrons, paletas nudes com tons desse tipo aqui, que são de qualidade e com preço, sei lá, 1/10 do preço dessa daqui, tá? Então não se apega. Você pode ver que eu só usei um tom de sombra e olhando a maquiagem parece que eu usei, sei lá, 2 ou 3, porque tem uma diferença de intensidade onde eu comecei a aplicar aqui pro resto onde eu só levei a sombra que estava no pincel. Isso é muito legal porque se você quiser parar aqui, você já pode parar. Vamos supor que você tem um evento no dia que não quer estar apressada, não quer colocar 50 sombras no rosto. O que você faz? Faz isso aqui, repete o mesmo processo na parte inferior dos olhos, coloca a máscara de cílio e ó, tchau, tá pronta. Só que, como essa técnica é tão versátil e pode ser elaborada de diversas formas, eu vou mostrar pra vocês 3 formas de utilizar ela. Ou assim, mais basiquinha, né? E aí a gente vai construindo a intensidade pra você usar segundo a ocasião e segundo o seu gosto. Na aplicação do segundo marrom que eu mostrei pra vocês, eu vou utilizar um pincel um pouco mais concentrado, porque eu quero que essa sombra fique um pouco mais abaixo da outra que a gente aplicou. Então, eu vou pegar o marrom escuro e vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel, dando batidinhas. Vou subir para o côncavo. Viram a diferença de intensidade? Já mudou completamente o olho, né? Já ficou algo mais dramático. Vou reproduzir a mesma coisa do outro lado. E não se preocupa não, que depois a gente vai esfumar essas bordas, tá? Eu sei que você tá agoniada aí, vendo a borda muito marcada, mas... Calma, mulher, tu nasceu de 7 meses, foi?
Pronto, aplicou, volta com o primeiro pincel que a gente usou e esfuma as bordas. Se quiser pode até voltar com um pouco de sombra clara, né, a primeira, na ponta do pincel, para intensificar a transição. Pronto, marrom mate é suficiente para você? Quer parar aqui? Para aqui. A única coisa que você tem que fazer é adicionar a segunda sombra na linha d'água. Você vem com a primeira sombra com um pincel mais pequeno, mais concentrado, assim. Depois você vem com a segunda sombra bem na raizinha dos cílios, passa a máscara aí, ó. Prontíssima, minha filha. Você já pode ir. Não quer parar aqui? Continua o processo junto comigo. Agora, minha filha, eu vou te dar uma nostalgia que você não imagina. Faz quanto tempo que você não vê esse pincel? Faz tempo, né? Esse tipo de pincel aqui faz parte daquelas paletas que eu comecei há 15 anos atrás. Hoje em dia ele é vendido separadamente e eu vou te explicar qual é o interesse de ter esse pincel. Sabe o que é? Aplicar sombra cintilante. Sabe aquela dificuldade que você tem de pegar pigmento? Sabe? Você pega e você aplica e parece que a cor não vem. Isso aqui não tem coisa melhor não. Eu vou te mostrar a diferença. Vou aplicar com o pincel para você ver. A gente vai usar, para dar um pouco mais de dimensão e glamour para essa maquiagem, uma sombra cintilante dourada. Que é essa daqui. Aí na câmera tá parecendo um pouco estourada, parece até que tá branca, mas é porque ela é brilhosa, tá? Vocês vão ver que na hora que eu aplicar no olho o efeito vai ser completamente diferente. A paleta é outra paleta da Huda Beauty, é a Naughty. Eu vou aplicar no olho esquerdo com o pincel, para vocês verem a dificuldade do pigmento aparecer aqui. E é uma sombra da Huda Beauty, minha filha. Pra você ver que só o produto não faz milagre se você não tiver a técnica correta. Cadê? Tô procurando o brilho aqui até... Agora eu vou aplicar com o pincelzinho das antigas lá, pra você ver. Se você quiser, dá até pra molhar a ponta do pincel pra intensificar ainda mais a cor, mas eu vou aplicar primeiro seco. Pra gente ver como que ele entrega seco. Olha só. Primeira passada já dá pra ver a quilômetros a diferença. Dá pra ver? Aqui a gente vê a sombra cintilante, aqui a gente não vê. Quer um pouco mais de cintilância? O que você vai fazer? Vai molhar a ponta do pincel. Pode ser com água ou pode ser com um fixador de maquiagem. Dá umas borrifadinhas, ó. Aí, espera secar. Pronto. E aí, você volta com a sombra e constrói mais uma camada aqui em cima. Tá vendo que a cor já aparece completamente diferente, ó. Que o do outro olho. Pigmenta muito mais com o pincel molhado. Tá vendo? Aí, quer mais intensidade, vem com o dedo, ó. Aqui não tem segredo não, é só aplicar na pálpebra móvel inteira. Vou fazer do outro lado, porque senão vai ficar desequilibrado, né? Dá uma olhada aqui mais de perto. Pronto. Dá só uma intensificadazinha aqui. Daí, para não perder o degradê do marrom que a gente criou, eu vou sempre voltando com as sombras que a gente utilizou mate, né? Voltando novamente com a primeira sombra e o primeiro pincel. Só para devolver a intensidade aqui do nosso degradê. Isso aqui já é brilho suficiente para você? Quer parar aqui? Ok, você para. É óbvio que você não vai usar sombra cintilante na linha d'água inteira do seu olho, né? O que você vai fazer se você for parar aqui, você vai pegar essa sombra cintilante e vai colocar só aqui no cantinho para fazer um ponto de luz. Além de colocar a sombra marrom média, clara, né? E depois a sombra marrom média. Não quer parar aqui, quer ainda mais brilho? Tá achando pouco? Então, a gente vai para o próximo passo, que vai deixar essa maquiagem ainda mais glamurosa. Nós vamos adicionar pigmento. Nós vamos adicionar pigmento solto. Esse aqui, se eu não me engano, eu comprei ele no AliExpress. Já tem alguns anos e ele, ó, magnífico. Eu não vou colocar um primer para poder fixar esse pigmento, porque eu não quero alterar a cor da sombra que tá embaixo, né? Eu vou somente jogar umas borrifadinhas de fixador, que é para poder ele dar uma aderência melhor ao pigmento que eu vou aplicar aqui. Então, vamos pegar o fixador, a primeira borrifadinha você sempre dá fora do rosto, para garantir que não vai vir aquele jato muito concentrado diretamente no seu rosto e estragar a maquiagem. Dá uma distância assim considerável, tá? E aí,
você aplica. Nesse caso, não espera secar. Você vem, vou pegar um pincel assim, ó. Tá vendo? O bichinho já tá quase indo de arrasta, mas ainda tá funcionando. É um pincel concentrado, pequenininho, só que é fofinho. Vou vir com esse pigmento e vou aplicar na minha pálpebra móvel, dando batidinhas. Mesma coisa do outro lado. Esse olho, gente, é tão versátil. Vocês estão vendo a diferença que dá só em acrescentar uma sombra a mais ou um pigmento a mais? Muda completamente a maquiagem, sendo que a forma que eu apliquei foi a mesma, não tem segredo. A única coisa que eu fiz foi trocar de pincel algumas vezes e trocar o acabamento do produto, né? E só. Se você for iniciante, estiver começando na maquiagem, nunca tiver pegado no pincel, você vai conseguir aplicar dessa forma que eu apliquei, não tem segredo. Volto novamente com o pincel de esfumar e retoca o esfumado das bordas. Eu, hoje, como eu não quero nada muito extravagante, e essa maquiagem não é algo extravagante, ela é aquele negócio mais, eu sou rica, nasci assim. Eu vou parar aqui, vamos aplicar a máscara de cílios, vou fazer, antes, né, da máscara de cílio, vou fazer o acabamento embaixo, para poder unificar esse marrom que a gente fez aqui, e aí a gente vê se você prefere deixar só na máscara de cílio, ou se você quer, como eu, acrescentar algo a mais e colocar um cílio postiço para dar um olhar um pouco mais dramático. Então, para a parte de baixo do olho, para fazer a parte de baixo, basicamente eu vou usar 2 pincéis. Um concentradozinho, um língua de gato médio, e um língua de gato bem pequeno. O médio vai ser para a sombra clara, e o pequeno para a sombra mais escura, que nem é escura, né? É um marrom médio. Então, vamos lá. Voltando para a primeira paleta, vamos com o marrom claro aqui. Vamos aplicar aqui na linha d'água. Na linha d'água não, né? Abaixo da linha d'água inferior. Para unificar o olhar do mesmo jeito do outro lado. Não tem segredo, é só aplicar aqui na linha d'água. Não tem medo de descer um pouco, de fazer um esfumado um pouco mais difuso, principalmente se você, assim como eu, tá chegando nos 30, a idade chega pra todos, né? Já tenho algumas linhas finas aqui embaixo do olho, e o fato de esfumar aqui, na parte de baixo, descer um pouquinho, disfarça essas linhas, e disfarça também qualquer corretivozinho que acumule aqui, que fique marcando na linha d'água. Pronto, aplicou a primeira sombra, vem com a segunda sombra. Pincelzinho menor, marrom mais escuro, esse aqui, vou mostrar de novo. E aí, esse você concentra bem próximo à linha d'água, bem rente mesmo. Aí, você aplica aqui, ó, bem na raizinha do cílio, rente. E do outro lado, igual. Pronto, ó. Aqui já deu o efeitão, unificou a parte de cima com a parte de baixo, não ficou mais parecendo que tá faltando alguma coisa na sombra. E antes de dar o acabamento, eu vou tirar um pouco do glitter que caiu aqui na minha cara, não é glitter, né, do pigmento. Porque querendo ou não, como ele é muito fino, qualquer ventinho, qualquer brisa de ar já cai. Então, pra tirar não tem segredo, pincel de pó, mãozinha leve. E como essa pele tá muito bem selada, ela não gruda, né? A gente vai pra máscara agora. Vai ter muitas de vocês que vai parar aqui. Vocês vão dizer, não vou colocar cílio postiço, isso daqui é suficiente pra mim. Então, eu vou usar essa máscara aqui, porque o aplicador dela é bem legal e ela dá um efeitão bem intenso. Olha, essa daqui é a One Coat and Wow, da Huda Beauty também. Olha, o aplicador dela é assim. Essa máscara é muito boa e ela dá um efeito muito parecido. Não precisa de... Às vezes não precisa nem de cílio postiço, sabe? Então, por isso que eu tô usando essa daqui, porque ela deixa um efeito bem dramático. Vocês vão ver. Vou aplicar. Técnica na hora de aplicar a máscara. Coloca o espelho aqui embaixo. Se você deixar o espelho aqui, o seu cílio tem tendência a tocar a sua pálpebra e vai borrar. Então, abaixa o cílio, abaixa o espelho, deixa a sua cabeça reta e ó, aplica a máscara sem medo. Tem gente que gosta de ficar fazendo vai e vem assim, só que pra mim, pessoalmente, não funciona porque meus cílios, eles se entrelaçam entre eles e fica aquele aspecto de pata de aranha, sabe? Não fica muito... Eu não acho que fica muito bonito em mim. Mas, dependendo dos seus cílios, da quantidade que você tiver, talvez fique melhor pra você fazer movimentos assim, de vai e vem. Tá vendo? Uma camada de cílios.
uma camada de cílios não, uma camada de máscara. Tá vendo? Olha, com uma camada de máscara, vocês veem a diferença? De um lado pro outro. Vamos fazer a outra camada, a primeira camada do outro olho, enquanto a outra seca, e depois eu volto construindo a segunda camada. Nessa hora que nem respira. Nem respira, igual quando vai fazer delineado. Dando uma passadinha aqui pra poder separar os cílios, porque às vezes eles se unem. Eu fui fazer assim, só pra mostrar pra vocês, eles se uniram. Não devia ter triscado no cílio, deveria ter feito no ar, né? Pronto, uma camada de cílio é suficiente pra você? Para aqui. Não é suficiente? Quer um efeito mais dramático? Faz outra camada de cílio. É o que eu vou fazer, porque, né, já falei pra vocês que eu sou uma drag queen. Só nunca performei, né, mas o espírito tá aqui dentro. Pronto, 2 camadas de máscara, esse é o resultado. A gente não vai deixar o cílio inferior sem nada, né? Porque senão vai dar aquele efeito que tá faltando alguma coisa. Então eu vou usar, sabe aquelas amostrinhas que às vezes a gente compra, que vem bem pequenininha assim? Essa aqui é uma amostrinha de uma máscara da Chanel, mas pouco importa. Se fosse outra marca, eu tenho outra. Não tá aqui, mas pouco importa. O que me interessa aqui é o tamanho desse aplicador. Tá vendo que ele é bem pequeno? E eu consigo controlar bem aonde ele vai. O cabinho. Na máscara maior, você tem tendência a borrar mais facilmente. Então eu vou levantar o espelho aqui e dar uma camada de máscara nos cílios inferiores. Só com a pontinha do aplicador mesmo já é suficiente, ó. O efeito da parte de cima com a parte de baixo. Mesma coisa do outro lado. Pronto. Seu olho tá pronto. Ai, Pamela, eu ainda tô sentindo que tá faltando alguma coisa. Eu também tô, porque eu gosto muito de usar isso. E sabe o quê? Cílio postiço. Então, pras que gostam pras que preferem um olhar mais dramático e que acham que precisa um pouco mais de drama e que precisa de um pouco mais de intensidade aqui na raiz dos cílios, ou se você for pra uma festa, uma ocasião que peça mais, uma maquiagem um pouco mais elaborada, a gente vai colar um cílio postiço aqui pra ficar bem top. Até agora já foram 1, 2, 3, 4 variações dessa maquiagem, né? Uma só com o primeiro tom de sombra marrom, a segunda com os 2 tons de sombra marrom mate, terceira com a cintilante dourada, cobre, né? Cintilante cobre, e a quarta com o pigmento. E agora só com a máscara, e a quinta versão vai ser com a máscara e o cílio postiço. Não é possível que você não encontre entre essas 5 versões uma que você prefira, que você goste, né? Ou que sirva para uma das ocasiões que você necessita na sua vida. Acho meio difícil, certeza que você vai encontrar uma que você gosta. Peguei aqui um cílio com um aspecto um pouco mais natural. Eu vou testar para ver como vai ficar em cima dessa máscara que a gente colocou, porque isso é importante, gente, tem que testar o cílio. Não é só falar, nossa, eu acho esse cílio bonito. Na embalagem ele pode ser bonito. Às vezes você coloca no seu olho, com aquela maquiagem específica que você fez, não fica bonito. Ela estraga a maquiagem ou até esconde, né? E essa não é a intenção. Eu não passei aqui esse tempo todo fazendo esses olhos maravilhosos pra vocês pra chegar com um cílio de 15 metros e tampar, né? Seria um pouco idiota. Então, vou medir aqui pra ver o efeito que vai dar. Se é bem isso mesmo que eu quero ou se eu troco os cílios. É bem isso mesmo que eu quero. Quando ele tiver colado vai ficar melhor, né, o efeito, mas é isso mesmo. É um cílio elaborado, um pouco mais longo, mas não pesa. Vocês querem ver a diferença? Eu vou pegar um que é... Opa! Vocês querem ver a diferença? Eu vou colocar de um lado aqui um que é leve, mais levinho, né, que é esse que eu acho que combina mais com o estilo da maquiagem que a gente tá fazendo hoje. E eu vou colocar um pesado do outro lado pra vocês verem como vai estragar completamente o que nós fizemos aqui. Sem colar, já dá pra ver o quanto que isso daqui tampou tudo que a gente fez. E esse aqui já harmoniza mais com a maquiagem, né? Então, se você pegar e fizer uma maquiagem bonita dessa e colocar um trem desse daqui, acabou sua maquiagem. Então, saiba também escolher o cílio que você vai utilizar com a maquiagem e o estilo que você quer pra aquele dia, né? E escolher os cílios. Mede os cílios. Tá um pouco grande esse daqui pra mim. Vou ter que cortar uns 2 pedacinhos. Cortei o primeiro, agora eu vou cortar o segundo. Mediu. Dá uma curvadinha assim, ó, que vai te facilitar na hora da aplicação. Faz esse movimento com a mão, dessa forma, para devolver a curvatura do cílio.
Pronto, agora vamos colocar a cola. Eu prefiro usar cola branca, né? Se você me segue no Instagram e viu a minha maratona de conteúdos, você viu que eu ensinei a colar cílios e eu expliquei por que eu prefiro a cola branca. Vou colocar a cola do outro lado. Isso. Você pode deixar ele secar, tem que esperar secar um pouco a cola. Então, vamos lá. Olha só como o cílio amarrou o look, né? Na minha opinião, era um dos toques que faltava para deixar esse olho ainda mais dramático e glamuroso. É óbvio que se for de dia, isso aqui não precisa, né? Só se você for sair mais à noite ou para um evento mais especial. Para dar acabamento no olho, eu vou vir com um delineador caneta, só dando uma garantida que, se você quiser um efeito mais profissional, é importante você dar esse acabamentozinho aqui. O olho tá pronto, mas vocês estão vendo que tem alguma coisa no meu rosto que não tá ornando com o resto? São os lábios. Tá vendo que o tom tá rosado e tá um pouco diferente da proposta da maquiagem? Eu tô fazendo uma maquiagem toda bronzeada, marrom, que se chama Latte Makeup, com a boca rosada. Então o que a gente vai fazer? Tirar esse rosa da boca e dar uma neutralizada para poder harmonizar melhor com o resto da maquiagem que a gente construiu. Agora nós vamos para a boca, mas essa não é a etapa final dessa aula, então fica comigo até o final que eu tenho algo muito legal para passar para você. Você deve ter percebido que eu tirei o hidratante, né? Que a gente colocou lá no início. Eu dei uma neutralizada na minha boca, dando batidinhas com o restinho de base que sobrou aqui na esponja para poder apagar um pouco, neutralizar o rosa da boca e fazer a próxima etapa, que é contornar a boca com um batom nude. Como eu não tenho um lápis de boca exatamente desse tom aqui, latte, eu vou usar um batom da Kylie Jenner na cor 601 Ginger com um pincel de boca para fazer justamente essa função, né, de contorno labial. Poderia aplicar diretamente com um aplicador do batom? Poderia, mas para o efeito que eu quero hoje, eu vou preferir aplicar com o pincel. Se você não tiver pincel de boca também, aplica com o batom, tá? Não tem problema. Nessa hora não dá pra falar muito, né? Fica concentrada. A gente fez o contorno com aquele nude mais escuro, então para dar só uma iluminada nessa boca e não deixar algo muito escuro, né? Eu vou usar esse batom também da Kylie Jenner, é um marrom médio. É um nude um pouco mais claro que o outro, vou colocar os dois lado a lado para vocês terem ideia da variação de tom. E a gente vai aplicar só no centro da boca. Não precisa colocar muito. Só no centrinho você dá batidinhas com o dedo para esfumar. Gente, eu tirei o blazer aqui que eu tava com muito calor, tá bom? Ignora essa parte. Mas assim, eu sei que tudo que você vê na internet, propaganda de grande marca, de marca de luxo, com produtos bem caros, né? Afinal de contas, o mercado quer isso, né? Que você acredite que só o fato de comprar aquele produto já vai te deixar maravilhosa e que você vai sair maquiada e linda. Até porque eles aproveitam do fato da gente ser acostumada desde pequena a acreditar que só o fato de ser mulher já é suficiente para saber maquiar, né? E nós sabemos que não é assim. Eu mesma, como eu disse antes, precisei de muito tempo e muita prática para saber tudo que eu sei hoje. Eu fui curiosa, assim como você que está aqui comigo hoje, para aprender e ter vontade de me sentir melhor com uma maquiagem bem feita. Então, não se sinta mal por não saber, às vezes, aplicar um delineado, fazer aquela pele perfeita com uma base, né, incrível. Afinal de contas, ninguém nasce sabendo. E se você não é profissional da maquiagem, tem sua vida, suas obrigações diárias, não é obrigada a ter um conhecimento abrangente na maquiagem.
E é por isso que eu tô aqui compartilhando com você parte desse conhecimento. Sem cometer os erros que eu cometi, sem investir todo o dinheiro que eu investi e sem perder o tempo que eu perdi também, né? Eu quero te dar o caminho mais curto para que você possa utilizar a automaquiagem como uma forma de expressar sua beleza e sua autoestima. Depois de hoje, se você ficar comigo até o final, você vai saber aplicar essa técnica de forma prática e objetiva. Pois o conhecimento e a prática que eu acumulei durante esses 15 anos me permite te entregar isso. E nunca mais você vai ter que gastar dinheiro com produtos que você não precisa. Eu imagino, né, que depois dessa aula de Latte Makeup você tenha dúvidas e perguntas para poder tirar comigo. Mas, infelizmente, como o tempo que a gente tem aqui hoje é curto, fica quase impossível se estender tanto. Agora, terminada a maquiagem, a gente tem duas coisas importantes para considerar. A primeira é que ficou bonita, não é? Fala a verdade aí. A segunda, e que eu acho mais importante para nossa aula, é que o que a gente fez aqui hoje não é fácil nem difícil. Você só precisa de técnica para fazer da forma correta. Se maquiar como uma profissional faria. E eu chamo isso de maquiando como pro. E não é só uma técnica em apenas uma aula. O que eu posso te oferecer é algo muito mais completo. É algo que pode te dar total autonomia para fazer a Latte Makeup e muitas outras maquiagens. Eu vou te guiar desde os primeiros passos da maquiagem até técnicas mais avançadas. Seguir esse caminho comigo vai te dar a oportunidade de expressar sua beleza de uma forma que você nunca tentou. Imagina sua confiança e sua autoestima. Eu tô falando do meu curso completo chamado Beleza Expressa com Automaquiagem. E você pode estar se perguntando, mas por que você está oferecendo isso, Pamela? Para mim, a resposta é muito simples. Eu quero que você tenha a oportunidade que 15 anos atrás eu não tive. Eu quero te ajudar a evitar erros que te deixam frustrada com a maquiagem que você nunca gosta. Ou até te orientar, principalmente se você ainda não começou na maquiagem. Eu desenvolvi o Beleza Expressa com Automaquiagem utilizando um método que eu também criei chamado Maquiando como Pro. Porque é isso que eu quero, que você seja uma ótima automaquiadora, independente, confiante e plena. O Beleza Expressa com Automaquiagem é o meu curso de automaquiagem e está dividido em módulos, que vão desde os primeiros passos na automaquiagem, passando por temas como pele, olhos e boca, e indo até a fixação e o acabamento. Todas essas etapas são baseadas no método Maquiando como Pro. Ao colocar o meu método em prática, você terá resultados que te trarão autoestima, confiança e praticidade. E eu falo por experiência própria que incorporar automaquiagem na sua rotina vai te trazer um aumento de autoestima e um novo olhar sobre você mesma. Você vai conseguir expressar sua imagem pessoal de uma forma muito mais confiante. E isso vai transparecer tanto para você quanto para as pessoas ao seu redor. Já no primeiro módulo, você vai aprender os primeiros passos na maquiagem. Você vai aprender desde escolher os produtos até os cuidados necessários para uma boa preparação de pele. No segundo módulo, você vai aprender como maquiar sua pele para diversas ocasiões. A gente vai desde uma pele bem leve, que você pode usar no dia a dia, para ir para o trabalho, para uma reunião, para buscar os filhos na escola, para ir no mercado, até aquela pele glam para ficar linda para um casamento, para uma formatura ou para um evento um pouco mais importante. No terceiro módulo, eu vou te ensinar como maquiar suas sobrancelhas e também os olhos. Seja para você ficar com um olhar mais descansado no dia a dia, né, para não ficar com aquela cara de cansada, só dar um upzinho, seja para aplicar delineado gatinho ou sombra cut crease. No quarto módulo, nós vamos aprender técnicas para deixar sua boca maravilhosa. Não importa se você gosta de uma boca mais nude, mate, ou um brilho, algo mais colorido. Você vai aprender finalmente a valorizar o seu sorriso com lábios bem maquiados. No quinto módulo, você vai aprender tanto a fixação e o acabamento da maquiagem, como retirar toda ela sem agredir sua pele. Eu criei esse curso de automaquiagem pensando em te ensinar técnicas que te deixarão confortáveis para você usar maquiagem em qualquer situação. Eu sei o que não é se sentir bem na própria pele. E eu devo à automaquiagem a construção da minha autoestima e como eu aprendi a me valorizar. Eu aprendi a me olhar com mais carinho, a cuidar da minha própria pele e a valorizar minhas próprias feições. Eu tenho certeza que na sua vida você já se viu naquele momento de precisar ligar para um salão para marcar um horário de maquiagem. Quanto custa uma boa maquiagem aí na sua cidade? 100, 200, 300, 400, talvez até mais? Imagina como seria se você pudesse guardar todo esse dinheiro e ter a praticidade de fazer você mesma na sua casa. Multiplica aí o valor de cada maquiagem vezes o total de eventos que você tem todo ano. E aí você verá o poder que é saber fazer sua maquiagem sozinha. Você vai aprender tudo o que você precisa para se maquiar, pouco importa seu nível de experiência.
mesmo que você nunca tenha pegado no pincel ou se você já tem alguma familiaridade com a maquiagem. O Beleza Expressa com automaquiagem é completo, prático e alinhado com as tendências de automaquiagem atuais. A forma que eu organizei esse curso te permite ir diretamente numa técnica que te interesse para um momento ou uma ocasião especial, ou se não, assistir mesmo direitinho com a ordem lógica do curso, você que escolhe. O curso está hospedado numa plataforma online que te permite de fazer todas as aulas no seu tempo, onde você estiver e como você quiser. Chega de se sentir insegura na hora de se maquiar. Chega de gastar com produtos caros e milagrosos que te prometem rios de resultado e não entregam nada. Chega de errar na combinação de cores. Chega de errar na base, no delineado, no esfumado. Você não precisa mais ter medo de fazer uma maquiagem onde o resultado não fique como você esperava. Ou que fique com um resultado exagerado ou artificial que você não goste. Eu farei questão de acompanhar cada aluna por meio do suporte. E também pelo grupo exclusivo das alunas do Beleza Expressa. E essa é mais uma super vantagem que eu vou te dar ao se inscrever no curso. As alunas terão um grupo de WhatsApp exclusivo para interagir entre si ou para tirar dúvidas comigo e com a minha equipe. Para te auxiliar ainda mais, eu vou te dar uma apostila com o passo a passo de cada técnica. Além do curso de automaquiagem completo, materiais didáticos e a comunidade, olha só os bônus que eu preparei para você. O primeiro é um curso extra para que você aprenda a lidar com os desafios da sua pele. Como, por exemplo, esconder olheiras, manchinhas na sua pele ou até se você não tiver pelinhos na sobrancelha. Fique tranquila, porque com esse curso bônus você vai ter um super aliado na sua autoestima. Outro bônus que eu vou te dar é uma apostila completa com indicação de produtos que cabem em todos os bolsos. Nesse material você vai encontrar produtos que funcionam, inclusive os baratinhos que são como produtos de milhões. Além de tudo isso, eu também vou te dar um manual de pincéis para que você saiba exatamente a função de cada um deles e nunca mais tenha dúvidas. E não para por aí. Eu tenho mais um bônus para te dar. São aulas extras sobre combinação de cores, que vai te permitir nunca mais ter dúvidas sobre qual cor combina com o quê. E você vai aprender a harmonizar todas elas sem ter medo de errar. Pouco importa o look que você estiver usando ou as ocasiões para as quais você vai se maquiar. E eu posso te garantir que esse é um conteúdo que você não encontra na maioria dos cursos de automaquiagem. E se você já estava interessada, presta atenção nisso aqui. Além de tudo que eu vou te entregar, eu ainda vou dar um presente para as mulheres que já estão comprometidas com sua autoestima. Se você for uma das 20 primeiras a se inscrever, eu vou te dar uma aula individual sem cobrar mais nada. Nessa aula, você vai poder tirar suas dúvidas e fazer suas perguntas diretamente para mim, ao vivo. Imagina só, eu e você juntas nessa aula exclusiva. E você deve estar aí se perguntando, quanto custa tudo isso, Pamela? Bom, eu já te contei que eu investi muito dinheiro e tempo para ter a experiência que eu tenho hoje. Eu já mostrei para você que uma maquiagem pode custar até R$400 ou mais, dependendo do lugar onde você esteja. O Beleza Expressa vai te trazer praticidade, independência, economia e principalmente autoestima. Você consegue dar um valor estimativo para sua autoestima? Eu acho que não, né? Mas é óbvio que, vindo de onde eu vim, tendo a origem que eu tenho, eu sei que você tem contas para pagar. Então, eu não poderia fazer disso uma barreira para que você não viesse comigo nessa jornada. Por isso, hoje, para você se inscrever no curso Beleza Expressa, você vai investir só 12 parcelas de R$ 29,64. Olha só, menos de R$30 por mês. Viu só como é barato expressar sua beleza e aumentar sua autoestima? R$30 é menos que uma pizza por mês. Você ainda pode pagar no boleto, à vista ou no Pix. Quanto vale o preço para sua beleza e autoestima? E se você ainda tem dúvidas, eu vou assumir uma parte do risco, te dando 15 dias para testar e ver se o meu método funciona para você. Se você achar que não funciona, é só pedir o seu reembolso sem nenhuma burocracia. Vale lembrar que a garantia obrigatória é de apenas 7 dias. Eu tô te dando 7 dias a mais para você ver se é isso mesmo que você quer e se o método funciona para você. Se você não quiser mais acesso ao curso Beleza Expressa, não quiser mais acesso ao grupo exclusivo das alunas ou não quiser mais acesso aos bônus, é só mandar uma mensagem para mim ou para minha equipe e a gente vai devolver todo o seu dinheiro sem te perguntar nada. Mas eu tenho tanta certeza e confiança no meu método que eu vou te dar uma dupla garantia. Se você assistir todo o curso e depois disso não sentir que você ganhou em autonomia e confiança para se maquiar,
eu vou te dar um encontro comigo sem nenhum custo adicional. Nesse encontro eu vou descobrir quais foram suas dificuldades e te dar o caminho exato para que você refaça sua jornada na automaquiagem. Essa condição está atrelada a alguns detalhes que você terá acesso ao se inscrever. Então, resumindo, o que você vai ter se inscrevendo agora? O curso Beleza Expressa com Automaquiagem, que contém mais de 40 aulas, o grupo exclusivo de alunas, aulas extras de combinação de cores, apostila completa de cada técnica, apostila de indicação dos produtos, manual de pincéis e o curso extra de correção de pele. Olha só quanta coisa você vai ter. E você terá acesso a tudo isso por um ano inteiro. Isso mesmo, um ano tendo acesso ao curso, ao grupo e ao meu suporte. Agora que eu te passei todos os detalhes do curso Beleza Expressa com Automaquiagem, tem 2 caminhos que você pode seguir. O primeiro, você não precisa fazer nada. Você pode terminar de assistir a aula e voltar para sua rotina. Não tem nada errado com isso. Já no segundo, você faz sua inscrição e vem comigo em uma das jornadas mais transformadoras da sua vida. E eu tenho certeza que, assim como eu, você não vai se arrepender de seguir por esse caminho. Essa decisão é um carinho em você, um cuidado e uma atenção de você para você mesma. Afinal, a automaquiagem é um momento de autocuidado, que abre espaço para que você expresse sua beleza e aumente sua autoestima. E é isso que importa, né? Se sentir bem consigo mesma. Então, clica no botão ou no link que está aparecendo agora para você e vem comigo nessa jornada. Obrigada por ter ficado até agora aqui comigo. Um beijo e até a próxima!